Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre detalhes do que aconteceu naquela que foi chamada de super quarta, onde houve realinhamento da taxa de juros, tanto aqui do Brasil quanto dos Estados Unidos. Também vou falar sobre as elétricas e algumas recomendações que saíram no mercado. Na verdade, com mais prioridade para esse segundo tema das elétricas, porque de fato interessam aqui para o conteúdo que é produzido no canal e essas empresas, algumas delas, fazem parte da carteira do canal. Hoje é dia 19 de setembro de 2024, agora são aproximadamente 15 horas e 23 minutos da tarde. E até por conta do horário nos oportuniza ver bem como reagiu o mercado por conta da super quarta. Veja que o Ibovespa está a 133.473 pontos, caindo pouquinho aqui, 0,21%. Mas acontece que se você olhar para o conjunto das ações, pelo menos aquelas que nós monitoramos, e que tem correlação ou fazem parte da carteira do canal, veja que está quase tudo em vermelho. Então nós começamos a olhar aí, observar talvez o surgimento de algumas oportunidades, indicando que talvez o mercado não tenha enxergado com bons olhos o que aconteceu na super quarta, tanto com relação aos juros americanos quanto com relação aos juros aqui do Brasil, a taxa Selic. Algumas empresas fazendo movimentos interessantes aqui, como por exemplo o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Veja que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul ele cai mais de 1% no dia, já teve aqui a R$ 11,93 e nós queremos ele ali 12 baixo, 11 alto. Talvez agora o Banco do Estado do Rio Grande do Sul passe a se oferecer e talvez a gente encontre um ponto aí onde acabe adquirindo mais ações. Não muitas, né? Apenas indo na direção do que está o mercado. Veja que a Alupar, que nós vamos tratar aqui no canal, está a R$ 10,28, cai 1,72% no dia. E outras duas empresas que nós também queremos tratar aqui no canal, que são a Taesa. Uma olhadinha aqui na Taesa. A Taesa neste momento está a R$ 11,49. Eu já disse que entre 11,30, 11,40 a gente também volta a pensar em Taesa. Já chegou a estar a R$ 11,41, cai aqui levemente 0,09%. E a Isacetep, TRPL4, está a R$ 24,59 e cai 0,32% no dia. E já que estamos falando nessas elétricas, vamos começar com essa notícia que saiu na Infomoney. Veja que ela é assinada pelo Felipe Moreira, ela é do dia de ontem, 18 de nove de 2024, saiu perto do meio-dia. O Itaú BBA ele revisou transmissoras, ele levou a CETEP e a Isacetep, TRPL4, para compra, ao passo que a Taesa se tornou, pelo menos para Itaú BBA, a menos preferida. Vamos dar uma olhada aqui em algumas considerações. Isso aqui vai ser o mais importante do que nós vamos conversar hoje. Depois eu vou passar rapidamente sobre a questão da taxa de juros e algumas expectativas futuras. Mas veja que o Itaú BBA, quando revisou a recomendação para as transmissoras, ele acabou elevando a recomendação da Isacetep, TRPL4, TRPL3, TRPL4. Nós compramos aqui no canal a TRPL4 porque na relação com dividendos ela é melhor ajustada. E saiu aqui de Market Perform, que é a nomenclatura que é dado pelo Itaú BBA, que é o desempenho igual à média do mercado e equivale à recomendação neutra. Então saiu dessa condição para outperform. Quando você encontrar esse outperform, significa que o desempenho, segundo eles, está acima da média do mercado, que é equivalente à compra. Então estão recomendando que se compre Isacetep. E o preço-alvo que eles colocaram aqui é de R$ 26,50, tá? A gente viu, está R$ 24,59. E na verdade saiu aqui de R$ 26,50 para R$ 31,50 lá no final de 2025. Será que vai lá? Isso porque eles estão colocando na consideração deles a evolução da ação.
ou seja, o quanto ela vai se valorizar. Não é o que a gente busca aqui no mercado. Nós buscamos aqui no mercado não, aqui no canal. Aqui no canal nós buscamos ação que pague proventos. Se valorizar, melhor. Então veja aqui que segundo projeções, então agora eles vão falar de dividendos, a Isacetep deve pagar dividendos de alto dígito no curto a médio prazo, potencialmente chegando a 8,7% em 2024. Até agora, a Isacetep ela pagou proventos esse ano, mas ela pagou com o Datacom de 2023. Então nós computamos o dividendo para o ano de 2023. Esse ano ela não anunciou nada e nós temos uma expectativa que ela venha anunciar agora para o final do ano. E ela já fixou no mínimo 75% do seu lucro líquido regulatório. Então eles aqui estão colocando na possibilidade de que quando houver esse anúncio vai ser nessa ordem de 8,7% de dividend yield. Eles têm a consideração deles, a nossa é que nós estamos na linha aqui bastante conservadora de que Isacetep pague R$ 1,77, anuncie. Então, para os R$ 24,59 que nós vimos agora, vai ficar aqui num dividend yield de 7,20%. Pelo menos é acima daquele 6% que nós procuramos. Então, tem aí uma diferença de visão, sendo que, claro, a Isacetep anunciar muito acima disso, ou seja, chegando aqui nesses patamares, o que foi o ano passado, R$ 2,20, pelo menos para mim vai ser um pouco de surpresa, e aí sim, aí vai na direção daqueles 8,5%, 9% que eles estão considerando a preço atual de mercado, R$ 24,59. Com relação à Alupar, a Alup 11, o que nós mostramos foi a Alup 3, ou a Alup 4, ou seja, ou a preferencial ou a ordinária. Aqui no caso ele está falando da Unity. Então veja que no caso da Alupar, ele está considerando BBA com classificação equivalente à compra. Ele está mantendo, se compre Alupar. E colocou o preço-alvo aqui de R$ 37,40 para R$ 42,70. O que ele considera para fins dessa análise está aqui, ó, taxa interna de retorno na relação, principalmente, como se você está acompanhando aqui o canal, nós levantamos, né, os últimos leilões vencidos pela Alupar fora do Brasil, ou seja, em outros lugares da América Latina, Chile e Peru, e também na Colômbia. O BBA comenta que a Alupar pagará dividendos mais baixos, é a razão pela qual nós não estamos comprando. Aliás, na realidade, a Alupar, esse é o histórico dela, né? Ela nunca foi uma grande pagadora de proventos, além do que é necessário que se entenda aqui que a Alupar, se você compra ações da Alupar, você não está comprando dessas empresas lá de baixo da Alupar que estão adquirindo esses leilões, você compra da controladora, então acaba subindo uma parte desses proventos, que é o que é distribuído. Mas ela tem ficado abaixo dos 6%, então por isso que a gente não tem olhado para ela. E mais baixos, ela tende a pagar proventos mais baixos que os seus pares de transmissão nos próximos anos. Então é necessário que se fique atento a essa questão, principalmente se você acaba adquirindo a Alupar por decorrência do projeto. Como nessa análise está sendo considerada a valorização, eles colocam aqui, ó, a taxa interna de retorno implícita da companhia em 11%. E é por conta disso que eles verificam que ela pode estar a um preço bem melhor lá no final do ano de 2025. Indo agora aqui para a Taesa faz parte da carteira do canal. O Itaú BBA reiterou a recomendação de neutra, mas elevou o preço-alvo, que saiu de R$ 36,70 para R$ 37,50. Neutra quer dizer o seguinte: se você tem ação, não vende, se você não possui ação, não compra. É isso que ele está dizendo. Veja que quando fala aqui da Taesa, um dos principais pontos que se está levando em consideração, além aqui da taxa interna de retorno, que é de 7,6%, que veja, está bem abaixo aqui desses 11% da Alupar, a consideração principal é com relação ao endividamento da companhia, que é quase de 5 vezes, na relação da dívida líquida sobre o EBITDA, que é o lucro líquido antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações.
no ano de 2024 e 2025, embora todos eles estejam considerando essa tendência de rápida desalavancagem, ou seja, quando se fala em rápida desalavancagem, significa que este número aqui reduz de forma rápida, principalmente após 2026. E rendimentos de dividendos atraentes no médio e longo prazo continuam. A projeção de rendimento de dividendos da Taesa é de 5,9% para 2024. Então eles acham que chega perto dos 6%. Entretanto, considerando as Datacom e o que já foi pago até o presente momento, nós estamos estimando R$1,10. E veja que nós vimos agora há pouco, né, a Taesa, até melhor a gente modificar aqui, ó. Eu vou botar 11,45, eu acho que está mais ou menos na média do que está acontecendo no ano. Veja que o nosso dividend yield fica em 9,65%, o que é bem acima daqueles 5% que está sendo considerado dentro da análise. Análise essa do Itaú BBA. Então eles estão aqui em 5,9% e nós estamos considerando 9%. É bem diferente. Eles acham que em 2025 vai chegar a 7,2%. E por final, ele acha que o melhor pagamento vai acontecer no ano de 2026, chegando a 8%. Nós temos uma visão diferente e nós estamos mostrando aí conforme os nossos indicadores. Agora, considerando a segunda parte do que a gente quer conversar aqui no canal, que é mais uma questão de nós olharmos para frente em relação à bolsa como um todo. A gente viu que o mercado ele não se comportou assim de uma forma profícua depois que foram divulgados a redução da taxa de juros no mercado americano e aumento aqui no Brasil. Veja aqui, ó, no Globo 100, no Não Globo, eu vou olhar todas essas notícias que tem esse caráter que não é da mídia especializada, a mídia no geral, que às vezes até eu tenho dificuldade de saber com quem que essas pessoas estão falando, mas veja aqui, ó, o Federal Reserve anunciou, né, corte de juros americano, que vai ficar nessa ordem aqui, porque lá eles trabalham com intervalos entre 4,75% e 5%. Então eles reduziram essa taxa de juros deles. Veja que se nós considerarmos o que já vinha sendo aplicado pelo Federal Reserve, estava entre 5,25% e 5%. Portanto, eles reduziram meio ponto. Essa redução de meio ponto a mim surpreendeu. Eu achei que eles iam ficar no 0 a 0, no máximo chegar a 25. Mas depois eu me lembrei, depois que eles anunciaram, porque para mim foi surpresa, o mercado americano ele já estava considerando até uma redução nessa hipótese. Isso lembrando que o presidente do Banco Central chegou a se reunir de forma privada com os banqueiros americanos, então eles mais ou menos já estavam sabendo alguma coisa que estava acontecendo. Mas a gente precisa também entender que os Estados Unidos estão passando, né, por um processo eleitoral. O presidente do Fed, do Federal Reserve, do Banco Central americano, ele já declarou, né, a posição dele vai ser pelos democratas, ou seja, Kamala Harris, e, portanto, uma redução de juros nesse momento parece que vem bem a calhar. Além de ter conversado com o mercado financeiro, então parece que essa questão aí não chega a me convencer, pelo menos, de que tenha sido uma decisão de cunho estritamente técnico. Acho que pesou alguma coisa política aí, principalmente porque, se você olha as pesquisas americanas, em números absolutos, eventualmente tem uma proximidade entre Donald Trump e Kamala Harris. Às vezes, e na maioria das vezes, o Donald Trump ficando um pouquinho acima. Mas lá não é pelo percentual que ganha, não é a maioria dos votos, mas sim pelos colégios eleitorais que são levados. E ali tem o que eles chamam de swing states, né? São aqueles estados que às vezes eles vão para o lado dos democratas, às vezes vão para o lado dos republicanos. E o último que eles levantaram foi da Pensilvânia, que na eleição passada votou pró-Biden, pró-democratas, e dessa vez ele, na última pesquisa, pendulou para republicanos. Então parece que os swing states estão pendulando, na sua maioria, para os republicanos, havendo uma chance de Donald Trump acabar levando essas eleições, a não ser que aconteça algum fato muito diferente. Pelo menos é o que eles dizem, eu não sou analista político, eu só estou replicando o que eles estão dizendo. E com isso,
Claro que fica um incentivo para a economia, porque é um dos aspectos que é mais mencionado pelo eleitor como negativo, então aí pelo menos vem uma dica positiva, lembrando que essa eleição ocorre em novembro, estamos aí a 50 e poucos dias desse pleito eleitoral. Então pode ser que tenha havido esse viés, porque a mim realmente surpreendeu. Já do lado doméstico, ou seja, aqui na nossa economia, nessa reportagem que é assinada por Tiago Rezende, saiu no dia de ontem, às 6:20 da tarde, e onde foi anunciado, porque o que acontece, né? O Federal Reserve, ele pelas 3 da tarde, ele anuncia o seu, como vai ficar a sua taxa de juros, o resultado lá do que seria o Copom deles, e o nosso sai mais tarde, mais no final da tarde. Então, o Copom, Comitê de Política Monetária, ele aumentou a Selic e ela passou aqui de 10,5% para 10,75%, mais ou menos o que eu achava que ia ser 25%. Tinha gente no mercado apostando em meio ponto. Eu achei que era demais. Mas tem alguns aspectos aqui também de cunho político. O placar da reunião do Copom foi unânime. E por que se está colocando dentro do quesito político aqui? Porque na última vez que houve divisão, simplesmente o mercado ruiu e o dólar caiu bastante. Dessa vez, pelo menos, o que está dizendo, olha, nós estamos todos em consonância, não tem diversificação, não tem divergência, melhor dizendo, em relação a como eles entendem os dados técnicos. E do ponto de vista técnico, o Copom justificou que vem percebendo no cenário interno risco para a alta da inflação. A gente já vinha comentando sobre isso, né? E uma das formas de segurar o processo inflacionário é exatamente por conta do aumento da taxa de juros. Mas o que eles colocam como risco é porque eles entendem a nossa economia como aquecida e tem alguns fatores ali que estão fazendo levantar principalmente pontos de inflação, como por exemplo os serviços. O Copom também disse que o aumento da Selic desta quarta inicia um ciclo. E aqui me chamou a atenção, porque se inicia um ciclo, nós estamos falando, né, evidentemente, de um ciclo de alta. Com isso, o mercado, claro, começa a fazer a sua projeção. Aqui tem uma curva de como vem se comportando a nossa taxa Selic, né, está em 10,75 agora, e o mercado já começa a largar a sua expectativa de que essa taxa continue subindo, então está mais ou menos em consonância com o início de um ciclo, até atingir 11,5%, ou seja, subindo 1 ponto percentual ao longo dos próximos 4 meses, por assim dizer, crescimento de 1 ponto percentual ao todo. Os analistas também estimam que a partir de julho do ano que vem, a taxa começará a recuar, terminando em 10,5% de novo, voltando para o lugar que estava. E o que eles utilizam para essas projeções deles? Aquilo que nós utilizamos como referência aqui no canal, que é o Boletim Focus, que nós olhamos praticamente todas as segundas-feiras. E aqui nós conseguimos ver como é que é a previsão do mercado, como é que ele traz aqui para nós. Mercado financeiro, taxa de juros. Então, o que eles estão considerando é o início de queda a partir do mês de julho de 2025. E qual é a referência que eles utilizam aqui? O Boletim Focus. Então, por isso que a gente olha. Na verdade, o Boletim Focus não faz projeção, né? Eu nem considero que o Boletim Focus, ele de fato fale em previsão. O que ele faz é como se fosse uma lanterna na escuridão para um caminho longo. A gente consegue enxergar um pedaço, então eles, por aquele caminho, eles vão dando, por aquela pequena iluminação, eles vão dando o que poderia ser o caminho. Por isso que eles, se continuar por aqui, se chega a iniciar uma redução no mês de julho de 2025, indo aqui para 11,42 é uma estimativa. Voltando então para os 10,5% em dezembro de 2025. E também o Banco Central, de olho na inflação, ele fez uma projeção dessa inflação. Veja aqui, ele acredita que nós vamos fechar esse ano com 4,2%, no ano de 2024. Já no ano de 2025, eles acreditam que nós vamos fechar a 3,6%. E no ano de 2026, fechando a 3,2%. Será?
é uma incógnita aí para nós, né, tendo em vista as medidas de governo. Mas isso, pelo menos, é o que está sendo considerado. O Banco Central, ele não é que esteja projetando, ele se utiliza, né, do Boletim Focus para chegar nessas conclusões. De forma geral, olhando aqui para o nosso mercado doméstico, o mercado não gostou muito, mas a verdade é que quando a gente fala em mercado também a gente precisa verificar o que tem de capital estrangeiro, que é o que provocou o rally ali de agosto. E conforme a gente dizia aqui no canal, esses rallies eles têm um apelo muito especulativo, ou seja, os nossos indicadores eles acabam ficando deprimidos. Então, quem acompanha, principalmente os institucionais estrangeiros, eles olham para essa questão, vêm e fazem os seus aportes. Dá aquela esticada nos indicadores e eles retiram os recursos e procuram mercados melhores, e a gente fica aqui dentro dessa condição, desse chove não molha que a gente verifica há bastante tempo. Eu tenho a impressão que a partir da semana que vem, talvez o mercado acabe se comportando com uma pressão maior para baixo ainda, com mais uma derrubada. Se isso aí de fato acontecer, voltamos ali a comprar naquelas ações que eu estava mencionando antes, né? Banco do Estado do Rio Grande do Sul, eu vi que está se oferecendo. Taesa, que eu estou de olho já faz um tempinho, eu não mencionei, mas BB Seguridade, eu vi que deu uma bela de uma recuada, voltando a patamares ali que a gente já estava mais acostumado a fazer compras e não durante todo o processo de rally. E assim você vai vendo como é que nós nos posicionamos conforme esses ajustes que vão sendo dados no mercado. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre o meu grande abraço.